100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix, 7h02. Muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019 e vamos aqui aos destaques do Mix Notícias. O UENF cedia simpósio sobre saúde mental. Chikungunya ainda preocupa. Moraes suspende porte de arma de Janot e o proíbe de se aproximar de ministros do STF. Lei de abuso de autoridade já tem impacto em decisões judiciais pelo Brasil. Brasil gera 3 vezes mais vagas informais que formais, segundo o IBGE. Dólar se estabiliza perto de R$ 4,16 à espera de notícias externas e declarações do Banco Central. A saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 62,68, mais 0,19% ao dia. E a arroba do boi gordo começa a semana negociada a R$ 152 à vista no estado do Rio de Janeiro. Estes são os destaques do programa de hoje. Mande uma mensagem para o WhatsApp da Mix Campos para reportagem 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 20 graus e máxima do dia prevista para 24. Sol com muitas nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. E dando uma passada no trânsito, na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, a movimentação é moderada para intensa no sentido centro, seguindo da mesma forma em pontos alternados ao longo da Avenida 28 de março. Fluxo também moderado para intenso na rotatória próxima ao Shopping Estrada e o mesmo acontece no trecho que vai até o Hospital Ferreira Machado. Na Beira Valão, o fluxo está moderado em ambos sentidos e mais intenso na descida da Ponte Leonel Brizola e imediações do Mercado Municipal, mas sem retenções. Na Formosa, a movimentação ainda moderada em grande parte, mas começa a se intensificar da Voluntários da Pátria até o trecho que vai a 13 de maio. Saldanha Marinho com fluxo moderado e mais forte próximo aos semáforos. Avenida Alberto Lamego, da Felipe Web até a Rua dos Goitacazes, fluxo mais intenso, mas sem retenções. Na BR-101, no momento, no sentido Niterói, há pontos com lentidão do quilômetro 313 ao quilômetro 322 devido ao fluxo intenso de veículos em direção à ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Mix. Juntos no melhor Mix. Será realizado em Campos do dia 1º a 3 de outubro, segundo simpósio de saúde mental na universidade. O evento acontecerá no Centro de Convenções da UENF. Entre os temas abordados está o adoecimento psíquico de professores, estudantes e servidores. Após queda registrada no inverno, os casos de chikungunya ainda preocupam profissionais de campus. Apenas em setembro deste ano foram confirmados laboratorialmente 260 casos da doença no município. Os índices referentes de janeiro a agosto também alarmam, são 7.299 casos. Para o diretor do CRDI, o crescimento atípico para o mês de setembro serve de alerta para as autoridades e população. Mix Notícias. O ministro Alexandre de Moraes determinou na última sexta-feira, dia 27, a suspensão do porte de arma do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o proibiu de se aproximar de qualquer ministro do STF. A decisão foi tomada depois da entrevista de Janot dizendo ter entrado armado no STF em 2017 com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes e se suicidar em seguida. Sancionada no dia 5 de setembro, a Lei de Abuso de Autoridade já tem efeito prático em tribunais pelo Brasil. Pelo menos 39 decisões judiciais já seguem as novas regras, ainda que elas só comecem a valer em janeiro de 2020. A taxa de desemprego diminuiu no trimestre encerrado em agosto, inclusive com a criação de vagas com carteira assinada. O problema é que a cada vaga no mercado formal, outras 3 são oferecidas sem as garantias trabalhistas. Com isso, a informalidade atinge 38,8 milhões de brasileiros. O sistema de processo judicial eletrônico passa a ser obrigatório nos cartórios eleitorais de Campos dos Goitacazes, Arraial do Cabo e de mais 10 municípios fluminenses. O Tribunal Regional do Rio de Janeiro explica que o dispositivo é para propositura e tramitação de novas ações de competência da Justiça Eleitoral de primeira instância. Mix Notícias.
O retorno da propaganda partidária semestral está entre os vetos do presidente Jair Bolsonaro no projeto de lei que altera as regras eleitorais sancionado por ele na última sexta-feira. A medida havia sido extinta em 2017 como medida de economia. Os pontos vetados deverão ser reanalisados esta semana no Congresso Nacional. O que ficar decidido valerá para as eleições de 2020. Considerado uma das ferramentas mais importantes nas mais diversas esferas sociais nos últimos 20 anos, a rede mundial de computadores ainda não chegou a quase metade da população no mundo. O relatório Estado da Banda Larga 2019 traz os detalhes e diz que essa percepção leva em consideração custo e diferentes motivadores para se conectar e ter experiências de qualidade no ambiente online. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Se manter no regime de recuperação fiscal firmado em setembro de 2017 para garantir o equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro está entre os compromissos anunciados no final de semana pelo governo fluminense. A informação é do secretário estadual de Fazenda, com base em novas medidas de revisão do plano entregues em junho ao Ministério da Economia. As regras de tributação de produtos importados para a indústria e o comércio que chegam pelos portos e aeroportos do estado do Rio de Janeiro estão alterados desde sexta-feira. Decreto assinado pelo governador prevê que o ICMS sobre produtos importados deixe de ser cobrado na chegada ao país, passando a ser pago posteriormente no momento da venda. A medida faz parte do programa Rio Importa Mais. Mix Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral determina que cabe direito de resposta a mensagens ofensivas veiculadas em carros de som durante campanhas eleitorais. O órgão também defende fiscalização redobrada para evitar compra de votos nas eleições do ano que vem. Lembrando que a legislação, em vigor há 22 anos, tornou mais rigorosa a punição para quem pratica esse crime. As principais demandas da sociedade civil dos movimentos sociais estão na pauta da audiência pública sobre trabalho para os jovens fluminenses, marcada para esta segunda-feira, hoje, na Alerj. Entre os temas estão combate à violência, saúde, educação e cultura. Os debates terão desdobramentos durante o mês de outubro. Mix. Juntos no melhor mix. Os problemas de saúde enfrentados pelos agentes de segurança e a prevenção ao suicídio geram preocupações no estado do Rio de Janeiro. A carência de profissionais de psiquiatria e psicologia na Polícia Militar é apontada por um tenente-coronel psicológico. Segundo ele, o déficit é de 30 psicólogos e 18 psiquiatras na corporação. Mais de 50% dos estudantes brasileiros afirmam que os pais demonstram interesse pelas atividades escolares dos filhos. O levantamento é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes e constata que gestos como estes podem ajudar as crianças e adolescentes a terem um melhor desempenho escolar. Mix Notícias. Vamos às cotações. O dólar oscilava entre a estabilidade e a leve queda na última sexta-feira, fechando a R$ 4,15, com menos 0,15%. Fonte, Valor Econômico. A saca de açúcar cristal 50 quilos fechou a semana negociada a R$ 62,68, com mais 0,19%. Fonte, CPE Exalc. E a arroba do boi gordo começa a semana negociada a R$ 152 à vista no estado do Rio. Fonte, Scott Consultoria. A arrecadação da União, estados e municípios com o petróleo vai dobrar em 5 anos, segundo cálculos da Agência Nacional do Petróleo. A produção está estimada em 1.200.000 barris diários das 4 áreas do pré-sal da Bacia de Santos. 100.7. A liberação da maconha para uso medicinal deu um pequeno, mas importante passo na última semana no Senado. Em meio a muita polêmica, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa acatou na última quinta-feira uma sugestão legislativa sobre o uso da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. A proposta vai tramitar como projeto de lei na Casa. O ministro iraniano do petróleo, Biani Zanganeh, pediu neste domingo a todas as empresas e instalações do setor petrolífero do país que estejam em estado de totalmente alerta face a um possível ataque físico ou cibernético dos Estados Unidos. Mix Notícias. 5 anos e meio após a Lava Jato desbaratar o maior esquema de corrupção já registrado no país, quase 60% do dinheiro que delatores prometeram devolver já entrou nos cofres públicos no Rio e no Paraná. De acordo com o levantamento feito, cerca de 221 delatores ressarciram 1,837 bilhões de reais de um total de 3 bilhões e 1 milhão de reais.
Os julgamentos da Operação Lava Jato não deverão voltar à estaca zero, com a modulação a ser proposta pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em torno da decisão da Corte de que réus não delatores precisam se manifestar por último em ações penais. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Com um salto de 64% no número de CPFs cadastrados na Bolsa de São Paulo, a B3, em apenas 8 meses, os pequenos investidores vêm conquistando o que não tiveram nos últimos anos: a capacidade de influenciar os rumos das ações. Já são 1.300.000 pessoas físicas na Bolsa. A economia brasileira vai recuperar sua dinâmica de crescimento e poderá crescer até acima de 2% no próximo ano, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Certamente, ano que vem será bem melhor que este, mas ainda não estou falando de 3,5%, 4% de crescimento. Nada disso. Mas nós achamos que o Brasil já pode crescer acima de 2%. Sim, pode ser até que cresça um pouco mais do que isso, afirmou o ministro da Economia. Mix. Juntos. O melhor mix. E agora vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui na 28 de março, em frente aqui a um supermercado, próximo a Felipe Web, onde um sinal de trânsito já se encontra há mais de mês sem funcionar. E detalhe, é um sinal que, por curiosidade, tem aqui uma faixa escrito pedestre. Para atravessar essa pista, aperte o botão e aguarde o sinal verde. Só que não tem botão e também não tem o sinal. As pessoas ficam aqui à mercê, né, de serem atropeladas a qualquer momento. E cadê o IMTT? Cadê a prefeitura aqui para solucionar esse problema? As pessoas querem atravessar a rua e tem que contar com a boa vontade dos motoristas. Então a gente volta a qualquer momento com mais informação para você aqui na Mix 100.7. Mix Notícias. O Goytacás foi derrotado no último sábado por 2-0 pelo Friburguense no Arizão em jogo de ida da semifinal da 2ª divisão do Campeonato Carioca. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 2, às 3 da tarde, no estádio Eduardo Guille, em Nova Friburgo. E pela 22ª rodada do Brasileirão 2019, o Flamengo só empatou com o São Paulo no sábado. Já no domingo, pela manhã, o Vasco perdeu para o Corinthians por 1-0 no Itaquerão. E o Fluminense venceu o Grêmio por 2-1 no Maracanã. O Botafogo joga hoje com Fortaleza, às 8 da noite, no Castelão. 100.7 Mix. E agora vamos às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de reportagem está aqui apurando como é que está a situação aqui na unidade pré-hospitalar São José, e que nós podemos observar que tem uma fila enorme para marcação de consultas, né? As pessoas aqui com reclamações, tem pessoas há 2 meses querendo um ortopedista, não conseguem marcar e está ali, a gente não sabe, eles estão na fila sem saber também se vão conseguir a especialidade. Mas quem passa por essa fila fica com uma mensagem, vai receber uma mensagem de celular para marcar um exame. Uma senhora aqui, ela precisa de um ginecologista, ela está com o exame pronto há mais de 5 meses e não consegue mostrar esse exame, né? Também uma senhora que está aqui na fila do remédio agora, ela não pode ficar na fila para marcar o retorno dela, né, ao endocrinologista. Ela é diabética, cardiopata, ela não pode ficar na fila. E detalhe, tem gente que já pegando a garoa na fila, né? Então, a gente pede providências aqui na questão da marcação de consultas no Hospital São José, nessa unidade pré-hospitalar. Mix. Juntos no melhor mix. Agora nós vamos retornar às ruas com mais informações com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. Atenção, você motorista que está vindo pela RJ 216 de Donana para aqui a entrada da Polícia Rodoviária Estadual. Aqui no quebra-mola tem um carro que quebrou, então atenção, diminua a velocidade, né? Afinal de contas pode ocasionar aqui uma batida, e ele teve o seu pivô aí do carro quebrado, já está com o seu pisca-alerta ligado aqui também e a sinalização. Mas a gente pede ao motorista que tenha prudência, né? A gente tem muitos motoristas que vêm olhando o WhatsApp, vêm dirigindo, olhando para o celular, então a gente pede aí precaução na RJ 216 Donana, onde tem um carro parado aqui no quebra-mola. Você ouviu Mix Notícias. Mix.